Fala galera, eu sou o Bruno e hoje a gente tá aqui pra terceira edição do podcast do Falando Bosta. Estamos aqui só com o elenco fixo de hoje, sem convidados especiais, mas nem por isso vai deixar de ser um podcast especial. E aí galera? Beleza? Hessel aqui. Rafael aqui, e eu quero deixar claro que eu não estou bêbado, como nas edições passadas. Dessa vez eu também não tô, porque eu tô tomando remédio, então dessa vez tô sóbrio. Eu também um pouco. Perguntaram no meu Instagram, quando eu divulguei o podcast passado, aí a pessoa falou, cara, vocês estavam bêbados, né? Aí eu falei, sim. No final, sempre mais. Aí então, esse é um teste sóbrio pra mim ver se eu falo tanta bosta quanto bêbado. Provavelmente sim, eu não duvido do meu potencial. A gente teve algum feedback do segundo episódio do podcast e vou mandar um abraço aí pra todo mundo que veio falar com a gente, que gostou, que deu suas indicações e reclamações, e um abraço pra todo mundo aí. Ainda não vamos começar a citar nomes, porque ainda não. Apesar de a gente conseguir citar nomes, porque foi uma pessoa só que falou isso. Umas 4 vieram falar comigo. Então, mas não vou ficar falando o nome de ninguém aqui. Não vou ficar se achando também, né? E o tema de hoje é novelas. E novela! Novela é um tema que eu nem lembro de onde que surgiu a ideia da gente fazer esse tema, mas é um tema que se mistura meio com nostalgia, assim, é uma coisa que a gente imaginou que vai ser legal da gente falar o que a gente lembra aí desse tema. Que fique claro também que as novelas que a gente assistiu, que a gente gostou bastante, e que não necessariamente a gente planeja falar de fazer um panorama geral da novela no país ou alguma coisa do tipo. A gente vai falar mesmo das novelas que a gente lembra e que a gente se divertia assistindo. E agora a gente vai direto pro nosso tema, novelas. Queria começar perguntando, qual novela que marcou, assim, que tá na cabeça de vocês até hoje e tal? Que momento que vocês pararam de ver novelas e as que ficaram? Vamos falar um pouco disso. A novela que marcou foi Da Cor do Pecado, que eu assisti, acho que passou já umas 3 vezes, não vale a pena ver de novo. Eu vi 2, mais a vez que passou, e tenho até hoje gravado o último capítulo. Adoro essa novela. Saudades, quem quiser emprestado aí, entre em contato comigo que eu posso passar. Acho que a novela que mais me marcou foi Kubanacan. Infelizmente ela passou apenas uma vez e não foi pro Vale a Pena Ver de novo. É porque o cara saiu, né? Não tem um negócio, o Carlos Lombardi não fez mais, né? Ele não tá mais na Rede Globo, se não me engano, mas ele se impede de reprisar a novela. Eles não querem dar uma moral, né? Mas era uma novela que eu me divertia muito assistindo. Eu lembro que eu era criança na época e apesar de naquela época ser uma criança que não tinha toda essa malícia que eu tenho atualmente, as piadas que sempre tinha piadas de putaria, só que duplo sentido, disfarçadas lá na novela, que eu não pegava, mas eu dava muita risada. E agora quando eu revejo cenas no YouTube eu ficava, caralho, como é que isso passava naquele horário, na novela das 7. Mas eu era muito fã do Pescador Parrudo, o Esteban, Marcos Pasquim, mais um grande papel que ele fez na TV, mostrando todo o seu peitoral, que ele nunca colocava uma camiseta. Tava sempre de samba canção a novela inteira. Eu também lembro muito de Kubanacan. Tem algumas novelas que eu lembro muito, assim, Kubanacan, Chocolate com Pimenta, O Clone, são umas novelas que ficam muito na minha cabeça. Kubanacan é realmente incrível, porque ela era das 7, essa novela? Kubanacan as pessoas estavam jantando e vendo homens de cueca andando pra um lado pro outro, piadas de lutando capoeira. Era o outro momento piada de rola o tempo todo. Piada sobre o tamanho do pau do pescador o tempo inteiro. Com aquele final surpreendente de novela. Nunca vi algo tão ousado quanto o final daquela novela. Não sei se a gente pode falar agora. Acho que sim. Pode. Que envolve viagem no tempo. O cara, ele era ele mesmo, o pai dele e o avô dele ao mesmo tempo. Sim, um negócio assim. Ele voltava no tempo pra comer a própria mãe
e ela engravidar dele mesmo no futuro e nascer ele. Ficou confuso? Sim, Viagem no Tempo é confuso. Ele é 4 gerações da família Essa dele. novela era de 2004. 2004 já tinha Lost, porque essa novela tem um plot muito Lost. Será? Caralho, vê aí se tem influências. Mas realmente é a novela que já... Porque eu não lembro de antes dessa ter um tema maluco desse já em novelas. E essa foi muito, tipo, ele tava o tempo todo na praia, sem camisa, dando porrada em um monte de bandido e não sabia direito porque que as pessoas queriam matar ele. Aí, de repente, no último capítulo, eles vão pra um cenário futurista com a máquina Sim. do tempo, que não tem nada a ver com tudo o que fizeram antes. Pesquisa se o filme do Jason Bourne que ano foi lançado, que eu imagino que eles tenham se baseado no Kubanacan, assim, porque mostra essa perda de memória do protagonista, que tem habilidades muito avançadas de combate, luta corpo a corpo. Ele luta por instinto, né? Ele não sabe por que as pessoas estão querendo, mas sempre que ele tá encurralado, ele desce a madeirada em todo mundo ali. Eu vou te dar uma madeirada. Eu realmente não lembro, assim, dos núcleos que tinha em Kubanacan, mas eu não me lembro. Eu só lembro ali do núcleo da casa da galerinha ali que tinha... Tinha o Vladimir Brista, que era o corno lá, porque o pescador parrudo pegava a mulher dele, que é a mulher do Vladimir Brista na vida real, né? Adriana Esteves? Adriana Esteves. Se não me engano, era ela. Todo mundo admirava o pescador parrudo, ela, os filhos dela. Então, Os filhos dela, que no caso era ele? Era isso? Não. Como assim? Deve ser. Ela tinha umas criancinhas, lembra? Que eles sim. adoravam o pescador e tal. Quem não adorava, né? Ficou difícil aí pro Vladimir Brista, porque a concorrência era forte. Eu achava que era... Eu não lembrava que era o Vladimir Brista. Eu achava que era aquele cara, Rodrigo Lombardi, o nome dele. Aquele sim. Que tava naquela época que ele era sempre o... Eu acho que ele... O sidekick de todos os sem camisa da novela das 7. Ele foi de coadjuvante fracassado nessas novelas aí, como Pé na Jaca, o Bang Bang, pra ele do nada, aí ele foi fazer a novela das 9 e virou um galã. Mas ele era coadjuvante então nas novelas do Carlos Lombardi. Então vocês estão falando de quem? Do Rodrigo Lombardi. O cara que era do Caminho das Índias lá. Será que o Rodrigo Lombardi tem parentesco com o Carlos Lombardi agora? Pesquisa aí. Rodrigo Lombardi, Carlos Lombardi, Google pesquisar. Bota esse efeito depois. Acho que não, porque senão porque ele demoraria tanto pra ganhar um papel de destaque. Ensinar a pescar, né? Não pode dar o peixe. Ele criou gordura ali como coadjuvante e aí depois virou protagonista quando ele já tava mais chance, né? Mais preparado. E Kubanacan veio num momento da novela das 7 que ela veio logo depois de O Beijo do Vampiro, que foi outra novela também que arrastou aí a galera, pelo menos a galera jovem, assim, curtia muito. Curtia muito na época. Eu me amarrei no Beijo do Vampiro, era sensacional. Eu gostava. O final de Beijo do Vampiro, aquela luta épica, nossa. O Tarcísio Meira ali, ele era um vampirão sinistro, Cláudia Raia. Efeitos especiais incríveis. Na minha cabeça, se eu ver hoje, talvez eu ache tudo muito difícil, mas na minha cabeça era incrível. Na minha cabeça de criança, o Kaique Brito era o meu herói, assim, eu queria ser que nem o Kaique Brito lá, vampiro, dando porrada na cara de bandido. Eu lembro que eu gostava dessa novela, mas eu acho que eu gostava mais do início dela, né, que mostrava, tipo, antes de entrar em tempos modernos lá, tinha tipo um passado lá que era dos vampiros e tal. Mas eram uns flashbacks, né? Porque a novela começa, tipo, a família do Kaique Brito lá, eles moram numa casa, ele sonha com os bagulhos de vampiro, e aí eles mudam pra uma cidade no interior onde tinha os vampiros, tudo. A mãe do Kaique Brito era a Flávia Alessandra, né? E ela no passado, ela tinha sido alguém, não era essa a história? Tinha uns Tarcísio Meira de vidas antigas aí. Tinha tido um filho. O moleque era filho do vampirão Tarcísio Meira, né? Ele era um Cara, essa novela, eu tinha um crush com o Kaique Brito. Acho que foi a primeira vez que eu devo ter sentido isso por um cara vendo ele na novela, assim, na TV, foi com o Beijo do Vampiro. E você vê que o passo foi entre uma criança, que era no Beijo do Vampiro, pra próxima novela, que era Kubanacan, que os caras já chutaram o balde e colocaram logo um monte de macho sem roupa na próxima novela. Então, a novela da 7 aí fez um bom trabalho aí pra juventude homossexual.
logo depois de Kubanacan veio Da Cor do Pecado. Então essa foi uma golden era aí. Nossa, Da Cor do Pecado. só acerto atrás de acerto, né? Da Cor do Pecado era bom demais, tinha os irmãos Sardinha lá. Cara, Da Cor do Pecado era uma novela delícia de assistir. Era tipo por uma série leve na TV, assiste, dava umas gargalhadas. Era mó, tudo nossa, colorido, muito música legal. Não tinha. Todos os núcleos eram legais. Eles se equilibravam bem, porque tinha o dos irmãos Sardinha lá, que depois o... Era dessa que tinha o Febrônio também ou não? Febrônio? Que era o Matheus elemento Nachegali, químico. né? Ele era o Febrônio. Não, é que o PPO, era aquele que encarnava. O Febrônio era o espírito que O do encarnava. mal, Aí todo mundo via o Matheus Nachegali como o cara lá, o bonitão que mata animais na TV e faz comida com eles depois. O marido da Fernanda Lima lá. Rodrigo Hilbert. O Febrônio, eu adorava o Febrônio lá quando ele virava lá. Nossa, é verdade. Olha isso, tinha muita coisa nessa Sim. novela, cara. Era o do PPO, nossa, mas virava muito galhofa, né? Se for para pensar, sim. porque depois tinha o PPO lá, tinha uma hora que você não sabia mais quem que era quem, porque o demônio encarnava cada hora em um do núcleo dele. Que tinha o Cezinha com ele, tinha a Santinha que ia pedir ajuda, mas depois se descobre que ela estava encarnada o tempo todo. Aí depois, no núcleo dos irmãos Sardinha, tinha cada hora um era um machão lutador. Era mó loucura essa novela. Essa novela só tinha núcleo que era alívio cômico, né? Todas eram engraçadas. Não, mas em compensação tinha um drama pesado lá do Afonso, lá o Lima Duarte, tentando conquistar os netinhos dele lá. Sim. E aí ele acaba se apaixonando pelo netinho bastardo, que ele no começo rejeita e depois ele aprende altas lições aí com o moleque. Hoje em dia, essa novela, não sei se ela poderia ser feita nos mesmos moldes que foi, mas esse título hoje sofreria bastante hate da internet e tudo. Era Eu só queria o Paco falar e o isso. Apolo, né? Era muito legal. Só queria fazer esse adendo. Nessa época, muitas dessas coisas não eram nem pautas das críticas das pessoas. Eu lembro que o Falabella escreveu aquela novela, né? Eu não sei se chegou aí ao ar, só vi a treta que deu antes dela ser lançada. Nessa época eu já não acompanhava mais novelas, que é não sei o que, e as negas. Aí o pessoal ficou pesando em cima do Falabella, assim. O que você tá falando aí, homem branco, velho pra caralho, hétero? Eu não lembro disso, não. Também não lembro. Não tem aí nesse... Era qual novela essa? Sei lá o que, e as negas, alguma Essa coisa aí assim. vai Mas lançar- era de que horário? Acho que é das 7 mesmo, ninguém vai dar o horário das 9, como que eu falar bem, Mas era escrever alguma coisa. depois? Não sei. Essa novela aí vai lançar logo depois do Masterchef dos Campeões, né? O Masterchef All Stars. né? Não sei. Enfim, essa novela deve ter sido cancelada, sei lá. Espero. Aí acho que depois uma novela que vem na cabeça, ainda ficando aqui na novela das 7, é Bang Bang. Foi uma novela que eu lembro de ter começado a assistir, mas não Que me ficou na engajei cabeça do muito. Hessel, no caso. Porque eu não vi. Eu só lembro que tinha a Fernanda Lima, porque eu lembro que eu gostava de assistir ela na MTV, e aí rolou um momento em que ela foi pra Globo, e aí eu falei, caralho, a Fernanda Lima tá fazendo novela na Globo. Eu não lembro porque... E era uma novela diferentona, tinha Sim. os Velho Oeste, tinha tinha ação, tiroteio, umas pancadaria. voadoras. Eu não lembro porque eu não assisti essa novela, porque como outra novela... Eu acho que era do Lombardi também, não sei porque. Eu gostava de todas as novelas dele, como Kubanacan, o Segundo Uga aqui, Uga. não era do Lombardi. Não? Mário Prata. Ah, é a cara dele mesmo. Mário Prata, o pai do Antônio Prata. Um abraço aí pra Ótimo família escritor, Prata. ótimo escritor, muito engraçado. Eu não sei se é o Antônio Prata agora, se é o nome real dele. Mas aqui o nosso negócio é fake news. Foda-se. Mas por alguma razão a gente tava vendo aqui o episódio final de Bang Bang. Porque eu também. pus. Sim. Inclusive porque sempre que alguém tá trazendo alguma coisa que não deveria mais ser vista, o Hessel traz, a gente vê e percebe, caramba, como era engraçado isso, né? E essa novela parecia ser realmente divertida e... É legal. Mas é uma novela que eu acho que ela estava além do tempo dela, porque eu lembro de ler coisas na época que essa novela não ia muito bem de audiência e ela foi encurtada assim pra terminar logo e eles começarem com uma outra novela lá, porque o público Os caras viraram lá na... não gostaram de toda a vanguarda que ela trouxe. Viraram na produção da novela e falaram como pra eles.
Termina. Termina assim. E... Tinha uns diálogos muito bizarros. Esse no último capítulo agora a gente tava vendo, tem uns diálogos muito do caralho. Umas metalinguagem lá que os caras botam os dois cowboys lá falando, eu tô indo trabalhar sei lá onde. Cuidar lá. de cabrito, quer ir comigo? Aí, onde é que é? Como é que se chama o lugar? Pá, quem vai? Eu e você. Onde é que é? Lá em Brokeback Mountain. Caralho, mano. Aproveitando aí o meme do filme. O filme a gente pesquisou, foi lançado no mesmo ano. Não, com certeza o cara só fez uma referência ali. Provavelmente era uma chuva de meme já na Globo, isso, Cacete Planeta, texto, eles escreveram, colocaram uma cena só pra colocar essa texto. Piada, assim. E subliminarmente dá um destino pra esses dois personagens. Que é isso, que eles estão debandando da cidade, que os bandidos vai ter um tiroteio aí sinistro, a cidade é evacuada, esses caras vão lá, embora. Sei lá, mais ou menos depois tem Pé na Jaca, que aí sim, do Carlos Lombardi. Essa novela é muito boa. Do Rei Arthur, né? Os personagens tinham o mesmo nome, né? Era a história do Rei Arthur. E o Murilo Benício é um dos melhores trabalhos que o Murilo Benício já fez na vida dele. Ele era meio bobalhão. É meio gago, vai ficar Vanessa. Fazendo igual o Bananinha. Igual o Bananinha. O Murilo Benício é um ator que realmente merece... Versátil. Ele é um cara... Ele faz papéis dramáticos, de comédia, Ele se leva a sério. Eu lembro de ver uma entrevista com... Eu não lembro quem agora, eu nem lembro se foi pessoalmente, assim, em alguma palestra, alguma coisa. Mas alguém tava falando de como o Murilo Benício incorporando seus papéis na TV, né? Porque ele sempre se entrega muito. Aí não tem aquela série que é tipo 24 Horas brasileiro lá, que ele sei qual que é, uma odiação policial. O Murilo Benício é um cara lá da polícia e tal. Tô ligado. Eu não lembro o nome dela também. Comanda alguma coisa assim. Aí, fontes seguras em falaram que o Murilo Benício levava muito a sério isso, porque ele ganhou um peso, porque ele achava que o personagem precisava ser um policial um pouco acima do peso. E ele achava. Ele construindo o personagem. Ele achava, por algum motivo, ele tinha que ter os dentes mais pequenos, assim. Aí ele lixou o dente, assim, pra realmente deixar o dente menor. As ideias. Aí a Globo falou, calma, cara, você ainda precisa fazer novelas e ser o galã. A gente vai cancelar essa sua série aqui pra você não se destruir. Caralho, mas ele já tinha lixado o dente. Ele deu um jeito de... Ai, que aflição, imagina. Caramba. Isso. Eu não sei se lixou, com certeza não foi ele pegando uma lixa de dedo, passando sozinho, assim, que eles parecem uma cena de filme de terror. Mas ele se levava a sério o personagem a esse ponto. Assim. Falando nisso, como ator, né? Não conheço ele pra dizer. Ele em Chocolate com Pimenta também foi, que é uma novela que quando reprisou... ela já reprisou mais de uma vez essa novela? Acho que já. Provavelmente. Acho que já. Porque eu lembro de em um momento que ela reprisou, deu acompanhar realmente, assim. Assisti quase todos os episódios e essa novela é muito boa mesmo. Eu não me liguei muito nessa novela. Mariana Ximenes também, que é outra atriz que é muito fera na Globo, que vai de papéis de mocinha pra vilã, de drama pra comédia também, de uma forma muito legal. Eu lembro que eu assisti essa novela em uma reprise também, do Vale a Pena de Ver de Novo. Numa época que, sei lá, meu pai tava de férias, pegou dengue, um monte de coisas que fez ele ficar em casa. Aí ele começou a assistir essa novela, porque não tinha nada o que fazer. Aí eu fiquei julgando ele, tá assistindo a novela, né? Aquela época que eu era uma criança que começou a questionar tudo que via na TV e falar que era coisa de burro e tal. Aí, tá vendo a novela, né, trouxa? Aí corta pra 2 dias depois, eu tô acompanhando a novela todo dia junto com meu pai. E era realmente a novela que eu me divertia assistindo. Trazia debates de coisas muito atuais, né? Como o caso do Kaique Brito, mulher trans. A Bernadette. Mas era muito boa, porque eu lembro que eu torcia, assim, pra Mariana Ximenes, porque ela tem uma reviravolta em algum momento da novela, e ela tem um núcleo da família dela que morava num sítio, assim, eles eram bem fudidos. Rica, né? Mas não é essa trajetória que ela era, tipo... Ela era feinha e tal, ela era coisa... depois tem até uma cena de pique a... Como que é o nome? Bete a Feia? Não, que joga
sangue lá. Como é que é o nome desse filme? A Carrie é A estranha. Carrie é estranha. Tem uma cena que é igual no coisa, que ela joga um tinta nela em algum momento. Referências. Tem momento do Vento Levou e tal, várias referências que tinha nessa novela de filmes clássicos. E ela tinha ela trabalhava na fábrica, acho. Ela vira dona da fábrica. Mas aí o cara que era dono da fábrica, ele se apegou com ela e ele era meio sozinho, a família dele era todo um bando de cobra, todo mundo só queria a grana da fábrica. E ela era a pessoa que entendia, que cuidava, sabia fazer o chocolate e tal. E aí quando ele morreu, ele deixou a fábrica pra ela, ela voltou chocolate, a comida é chocolate, que fique bem claro. É, chocolate. Não é putaria que a gente tá. Que link Desculpa foi ter esse? atrapalhado aí, continua. Que foi isso? Que conexão foi essa, Ney? Enfim. Mas eu lembro que tem um momento que depois que ela já volta poderosa, ela leva um golpe, perde tudo, perde a fábrica, e aí ela começa a vender chocolate na rua com a receita do chocolate com pimenta. E aí ela consegue tudo de novo, e era muito bom essas reviravoltas dessa novela, eu adorava mesmo. Murilo Benício, que era um cuzão, ele era o cara que era o ricão, o bonitão da cidade, todo mundo curtia ele também tem o... Ele não era mocinho? Ele era mocinho, mas ele era meio cuzão, assim. Aí ele vai aprendendo a ser um cara melhor com... Ele tem um filho com chocolate. ela e sai fora. É, Nossa, aquele molequinho de óculosinho, assim, bonzinho. Essa novela era bem legal. Antes dessa novela, a gente tinha o Cravo e a Rosa também, que era uma novela que a galera amava muito, que também é campeã já no Vale a Pena Ver de Novo. Essa eu me amarro. Tá passando no Viva de novo. Outro dia eu tava no hospital e tava passando aí, mas eu tô bem, tá, gente? Na verdade, você foi pro hospital apenas pra assistir a novela. Eu fiquei sabendo que tava passando. Que mais? Essas novelas que a gente tá falando agora Rosa, é legal demais, são novelas das 6. Eu lembro que eu gostava bastante dela, mas agora eu não lembro tanto. Eu também não enredo, lembro. né? Era legal, era a Catarina, que era filha de um banqueiro lá, o banqueiro Petrúcio, Batista. Ela era filha do banqueiro Batista. E aí o pai dela a irmã dela queria se casar com o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro? Rodrigo, não é? Pode ser. Ela queria casar com ele e a irmã dela, a Catarina, que era a Adriana Esteves, era a protagonista, ela era feminista, ela não queria se casar, ela não ia se casar por nada e tal. E o pai dela tentava arranjar casamento pra ela, ela não queria. E aí até que aparece o Petrúquio, que é o Du Moscovis. Nossa, eu lembro. Aí arranja um casamento pra ela e ele era um fazendeiro. Aí ela casa com ele meio que pra ajudar a irmã, porque a irmã queria se casar e tal, aí ela faz a boa. E aí eles ficam se odiando e se amando. E aí toda hora eles ficam brigando, e na hora que eles começam a trocar carícias, assim, começa a tocar a música do Belo lá. Essa música que tinha a abertura do Zeca Pagodinho? Essa mesmo. Pô, era demais isso aí. Sim. Eles ficavam na fazenda, enfim. Jura. Essa mesmo. Jura. Ela, porra, era muito boa essa novela. Era outra novela também que eu lembro de... Mó gostosa. Assim... Caralho, Rafael. Cara, a sensação de você chegar em casa depois da escola ou alguma coisa assim e ter cheiro de janta no fogão e tá ouvindo a abertura dessa novela é impressionante, assim. Muito de bom. Pensar. Saudades. Bons tempos. Legal pra caralho essa novela aí, gosto dela. A novela É a Leandra Leal, que era a irmã da Catarina. O banqueiro Batista tinha 2 famílias, que ele fingia que era caixeiro viajante. Puta que pariu, muito bom. Meu Deus muito do céu. Bom. Saudade. O Profeta, eu lembro que existia essa novela, mas eu não assistia. Que tinha o protagonista dessa novela era aquele cara que eu acho que não entendo por que ele é protagonista de alguma coisa. Alma Gêmea é aquela que era de espírito, né? A mina, Priscila a Fantin, esposa né? dele morria E saindo de um espetáculo, ela era bailarina, ela morre, tentam matar ele. E aí ela morre. Essa que na tinha a escada. da Alessandra Loira? Que era a vilã. Sim. Que era a irmã da que morreu, alguma coisa assim. Ela era apaixonada pelo cara e tal. Aí a esposa dele morre na escada no fim do espetáculo, tipo o Poderoso Chefão 3, que é a filha dele lá. Que tipo, o tiro era pra ele, só que aí ela tá na frente, na multidão, ela acaba morrendo. E aí ela reencarna no corpo da Índia lá, que é a Priscila Fantin. A Índia Priscila Fantin.
Não, porque ela era uma índia na novela, ela era uma índia. Ah, ela era uma índia antes. Ah, a personagem era uma índia. Ah, então, era isso que eu tava rindo. Porque tá, a Priscila achei que você Fantin não tava- parece nada com uma índia. Tá. Mas a Priscila Fantin ainda é mais fácil de passar por uma índia do que a... Como é que é? A filha do Fábio Júnior, né? O Fiuk? A outra lá. Cleo Pires. A Bocuda. A Cleo Pires fez uma índia em alguma novela também. Caralho, é muito foda-se isso, né? Ela fez uma índia quando? Fez em alguma novela. A Priscila Fantin sumiu, ela não faz mais novela? Não sei. Sei lá, acho que Faz tempo que eu não vejo ela. Teve essa época aí que ela fazia várias, né? Ela fez protagonista e parece que parou. Sim, a moça eu só lembro da abertura também. Sim, a moça que o cara tinha tuberculose, né? Não, essa é a cabocla que tinha tuberculose. Acabou. Sim, a moça eu não lembro. Assim, a moça eu lembro por causa do Hermes e Renato, porque tinha Sim, a moça. Sim, a moça, né? Mas a novela eu não lembro não. Acho que pra frente disso também eu nem lembro mais as novelas, assim, não acompanhei mais nenhuma. Essa do Profeta, ele via o futuro, um negócio assim. É. E aí o plot é que ele tinha esse poder porque ele tinha uma missão. E aí você não sabia qual era a missão dele a novela inteira, mas ele tinha uma missão. E a missão dele envolvia a protagonista, que eu não lembro quem era. E aí no último episódio a gente descobre que a missão dele era ele ter o filho dele, porque o filho dele descobre a cura do câncer. Tipo, o último capítulo é o filho dele numa convenção, sei lá, falando que louco. descobriu a cura, é um negócio assim. Aí, Paola Oliveira, né? O nome dela? esse cara sumiu também, né, das novelas, eu não lembro. Como que é o nome desse rapaz? Sei lá, Thiago Fragoso. Thiago Fragoso? Não sei. Tá Ele chutando. me veio esse nome na Falou cabeça, eu qualquer espero um. que seja o dele. Enfim, é aquele rapaz... Loirinho. Thiago Fogoso. loirinho. Querubinzinho. Thiago Fogoso. Pra não falar que a gente só tá falando de novelas da Rede Globo aqui, o que a maioria só assiste novelas da Rede Globo, porque... Porque as outras novelas são ruins demais. Mas eu lembro que... Thiago Fragoso mesmo. Tem uma boa... Meu subconsciente tá trabalhando muito Ele aqui. tinha uma cena que ele descia pelado da escada pra ser a bunda dele. Não lembro. Eu sei tenho se é nessa novela. Eu lembro Dessa novela, dessa da imagem. Mas então, eu lembro que eu assisti A Escrava Isaura na Record, né? Com o Theo Becker. O Theo Becker participava. Essa é a única menção honrosa para outro canal aqui. Fora a clássica Os Mutantes, Porra. que eu assisto eu comecei a assistir atualmente. Não a Os novela, Mutantes? só vídeos soltos da... Só memes aleatórios. Só mesmo. Nossa, que sapão. Os Mutantes tinham, Caminhos do se eu não me Coração. engano, tinha um menino que fazia o filho da Cor do Pecado lá, o Raí, não tinha não? Ixi, não lembro. Os Mutantes, que era O Heroes o brasileiro. Heroes brasileiro, né? Brasileiro. Brasileiro. Heroes brasileiro. Os Mutantes. A novela que ia antes das novelas das 7 e antes da novela das 6, que era Malhação, sabe? Mas aí Malhação é um episódio à parte aí, né? Que é Qual a melhor season da Malhação que você lembra? aquela que Eu lembro tem a da... abertura do Charlie Brown. Essa é top. Não, quantas? Top, Teve top, umas top. 3, acho que teve. São todas, né? Eu gostava da que tinha Vagabanda, porque eu acho que foi a única temporada da Malhação que eu acompanhei. Essa da Vagabanda. Essa Então... da Vagabanda era boa. Mas eu era bem criança, então eu gostava porque eu era, como toda criança, e todo jovem, idiota, que gosta de qualquer coisa que... Tem uma da Malhação que eu Que sempre me dá. falo, ninguém nunca lembra dessa, que eles andavam de skate. Eu lembro Skate, dessa aí, skate. tinha um... É um cara que nunca mais apareceu, que foi o protagonista. Esse, assim, que a Malhação contrata pessoas de 30 anos pra fazer jovens, adolescentes. 17. Isso não é novidade pra ninguém, mas nessa temporada em específico, o cara que era o protagonista era muito cara de velho, assim. Não passava por um adolescente nem fudendo, assim. Você tinha que usar muita imaginação pra pensar que ele era um adolescente. É tipo o Chaves, né? Tipo, Que eles eram crianças, aí você dava a bola grande pro Kiko pra ele parecer menor. Cara, eu não lembro qual era o momento da Malhação que eu curtia, assim. Tinha um Cabeção. Tinha um Cabeção, eu foi lembro. quase ele. Foi umas Ele ficou 20 bastante temporadas. temporada.
O cabeção que hoje em dia o ator Sérgio Rondjakov está completamente maluco. Confiram as postagens dele no Instagram dele. Vocês têm Google, achem o Instagram dele aí, não vou lembrar de cabeça. O cabeção, ele saiu da malhação e agachou no crack, ficou doidão, né? Se quiser ver ele pelado, vai lá no Xvideos, pode botar. Cabeção? Vai achar. O cabeção do cabeção? Tá, porra. Caralho. Divulgando aí o pornozão do... Mas ele o quê? Vazado ou ele fez pornô? Ele deve ter mandado pra alguém lá. E caiu na net. Caralho. Cabeção, vou procurar. Eu lembro da trilha sonora. Era na época que tocava Detonautas... Tô nem aí. Por muito tempo. Esse momento da malhação que tinha aquelas transições muito... laranja, assim, ó. Eu acho que antes da internet no Brasil ter a força que tem hoje, em questão de trazer músicas e tudo mais, assim, o que editava praticamente as bandas que faziam sucesso no país, ou que tocava na rádio, era se você toca na Malhação ou em qualquer outra novela. Isso com certeza. A trilha sonora de novela, eu conheci muita banda, muita gente por causa de trilha sonora. E hoje em dia, eu acho que a internet é o principal. Sim, a TV perdeu bastante força. Não cumpre mais esse papel. E agora a Malhação não tem nada a ver, mas cada temporada é uma coisa, não é mais que nem a outra que, tipo, era o mesmo colégio, então sim. Tinha a galera que continuava e ficava, tipo, você via a temporada atual, a Natasha da Vagabanda lá, ela saiu umas 2, 3 temporadas depois, porque depois ela era vilã, e aí no ano seguinte, quando ela tava na 8ª série, no segundo ano do ensino médio... Ninguém sabe muito bem... Quanto tempo aquela galera levou, só repetente. Aquele plot que é sempre da Malhação, que tem um elenco adolescente, que é o famoso elenco de 30 anos, aí tem umas crianças... Que são, talvez, os adolescentes na vida real. Eu não sei se quem é. Aí os pais e o diretor e os professores. O Pascoalete. E alguém que quer fazer alguma coisa na escola. Tinha aquele cara lá da Malhação, o Ruivo, que ele é um... O Felipe Tito fez Malhação quando ele era gente como a gente, antes dele virar um deus grego. Ele era normal. Tinha aquele Ruivo que era o professor malucão da Malhação. É que eu só tô lembrando que ele é uma figura que tá na minha mente. Ele ficou por várias temporadas. Um gordinho baixinho? Um Ruivo Black Esse Power, cara assim. que deu a notícia que ele foi demitido porque fumou maconha no Projac. O rolê assim. Caralho, ele foi o primeiro a fazer isso. Puta que pariu, eles estão demitindo por causa disso. Que desculpa tosca. E o resto eu tinha falado de Cobras e Lagartos, que é realmente uma novela que marcou aí. Teve personagens marcantes essa novela. Eu lembro que tinha o Foguinho só, mas eu não assisti essa novela. O Foguinho era homônimo do principal lá, e aí ele herdava... O Lázaro Ramos, né? E aí herdava, tipo... Ele herdava a empresa, mas não era ele passa a novela inteira fingindo que é o cara, aí o mocinho tá lá, ele é motoboy, um negócio assim. Essa novela foi reprisada já também. Foi. Qual que era a abertura? Eu lembro que a abertura era bem marcante, não tão marcante pelo visto, né? Qual que é que ficava uns bonequinhos rodando? Esse era o da Cor do Pecado? Esse era da Cor do Pecado. Cobras e Lagartos era um que girava na tela e ficava mostrando... Assim, nossa, era sensacional essa abertura. Caralho. A Thaís Araújo tá na novela também. Ela era par do Lázaro Ramos. Na vida real também. Não sei se começou aí, né? Será? Não sei quanto tempo que eles estão juntos. Tá cada vez mais da hora. Porra, muito bom. Caralho, a abertura era sinistra da novela. Demais, é uma da hora. Me lembrei agora de uma novela que eu não lembro o nome, que tinha uma loja, a protagonista não, mas tipo, girava em torno de uma loja, tipo, sei lá, num Largo 13, assim. Eu lembro. Do frango, alguma coisa do galo. Cama de gato. Não. Cama de gato. Não sei. Gama de galo. Eu lembro que eu tava uma vez com a minha irmã em casa, e aí a gente tava vendo essa novela e tinha um episódio que ia ter um casamento. E aí chamaram todo mundo pro casamento e tinha a Índia, que era... Cleo Pires. Não, era uma... Enfim, não era uma Priscila famosa. Fantin. Não sei, foi. Ela ia pro casamento também, ela trabalhava na casa. Stephanie e aí Brito. Tinha as bandidas, ela saiu com a roupa...
Caralho, mano. Tô tentando Não adivinhar, cara. Ela põe a roupa assim pra ir no casamento, e elas veem que ela tá arrumada pra ir no casamento, começam a tirar com a cara dela e começam a rasgar o vestido dela. Eu lembro que eu fiquei assistindo, eu tava assistindo isso com a minha irmã, a gente ficou em choque, assim, na hora que a gente olhou pro lado, tava os dois chorando muito, assim, eu fiquei, meu Deus, mano. Meu Tadinha Deus. dela, velho, elas rasgando o vestido dela e ela chorando, velho. Esmeralda. Não sei. Caramba, não. Se você sabe que novela é essa, comente com a Deixa eu gente tentar, aí vou tentar achar. nos nossos Acha aí. Instagrams ou no nosso e-mail falando bosta contato@gmail.com. Manda a sua novela favorita aí pra gente. É isso aí. A gente tava fazendo a pesquisa agora. Eu pesquisei que nem um... Novela índia. Aí apareceu Nossa, qual novela, adivinha qual novela que Caminho apareceu. das Índias, né? Meu Deus. Caralho, como é que eu procuro isso agora? Procura a cena Novela, no YouTube que põe deve ser mais fácil. Índia vestido noiva rasgando novela. Essa é só as palavras-chave. Uga, Uga. Uga, Uga, a gente não falou de Uga, Uga. Não, 7, né? é, 7. sim, Uga Uga é também mais uma novela Do com Carlos selo Lombardi. Carlos Lombardi de qualidade. E eu lembro que era bastante engraçado, apesar de não entender por que era um índio loiro do olho azul, assim, não lembro se isso era explicado na novela. Acho que ele Provavelmente se era. perdeu, né? Tipo o Tarzan. E É a cena, inclusive, ó. como é que é o Olha nome? link depois, hein? Como é que é o nome da novela aí? Tem que achar. Gala Índia? Novela A Lua Me Disse. Caralho, não tenho ideia qual que é. Escrita por Miguel Falabella. Oh. O Miguel Falabella. Será que ele mudou o nome e fez essa aí? É isso? Será que essa era Só mudou o a nome. Cidade Aí, ó, e as elas Negras? escolam que elas estão arrumadas pra ir. A Índia chega, elas começam... Nossa, mano, que horror, velho. Vou pesquisar aqui, A Cidade e as Negras, Miguel Falabella. Eu lembro que ele tinha esse título porque ele, por algum motivo, o Miguel Falabella era fã de Sex and the City. Aí ele queria... Aí, parece... Olha lá. Nossa, mano, eu lembro que eu chorei tanto. Eu e minha irmã, a gente chorou muito. com essa cena aí. Nossa, ainda tão... A Índia é tipo uma véia, né? Eu tava achando que era Na minha cabeça eram uma mina Eram todas. jovem e tal. Não, os jovens, mas são... Caralho, eu já tô tenso aqui só de ver isso. Caralho, já quero... nossa, é muito horrível, cara. Ixi, Caralho. Sobre o rolê do Miguel Falabella com a série que teve seu título, que rolou um grande pé na cova. bafafá em torno, elas foi rasgam a o série vestido dela. Sexo e as Negras. Na verdade era um seriado. E foi Sexo ao ar. e as Negras? É. Elas rasgam tudo a roupa dela, mano. Olha que filha Nossa, da puta. mas... Caralho, a cena de humilhação pesada aí, né? É horrível, mano. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente ficou em estado de choque, assim. A gente parou a cena inteira, acabou a cena, a gente se olhou, tava os dois, assim. A gente falou, meu Deus, mano. É A Lua Me Disse o nome. A Lua Me Disse. Vai ter o link aí. Vai, né? Vai ter o link? Não fala que vai ter o link, senão depois eu vou ter que ficar procurando essas coisas e colocar o Porque link. você pode cortar a parte que eu falo que tem o link, cara. Cara, esses momentos de... Como a novela consegue fazer esses momentos muito emocionantes, pesadões, assim, sem nenhum medo de ser tosco e só joga e às vezes acerta muito na galera, isso. Nossa, mano, essa aí eu tô... Ai, enfim. Vamos voltar aqui no Uga Uga. Uga Uga. Uga Uga, que é um prequel do Kubanacan, né? Que é a mesma pegada assim. Eu imagino que todas as séries do Lombardi devem compartilhar o mesmo universo. Universo. É o Lombardi Universe. Lombardi Universe. Se você quer ver o Lombardi Universe, não pede pra gente, que a gente não tem esse poder. Pede pro Lombardi nas redes sociais dele. Enche o saco dele pra ele vir aqui falar. O Lombardi, ele foi pra Record, né? Ele, se eu não me engano, tem uma novela que saiu pela Record mesmo. E que foi uma jogada errada da Globo aí, ter perdido essa pessoa, o Shakespeare da nossa geração. Não necessariamente nossa geração, que a gente é mais jovem que ele, mas o Shakespeare que está vivo.
Não tem nada de se eles têm alguma relação, né? A gente não sabe ainda se Rodrigo Lombardi, o Barruan de Caminhos das Índias, Meu Deus, esse podcast tá uma bagunça. e o Carlos É Lombardi, espontâneo. o escritor, a gente não sabe se eles são parentes, ou seja, a gente não pode afirmar que teve... Como é que é quando você emprega seus familiares nas coisas? Nepotismo. Compliance. Compliance. Não sei, chutei. Não rolou nepotismo até onde a gente sabe. Eu lembro que a abertura de Uga Uga eram comics, né? Uns quadrinhos. Não entendi eu também, porque até... Deve ser Acho que não tem nada a ver. Qual? a abertura Uga Uga. do Uga Uga. Não lembro da abertura de Uga Uga. A do Que- Kubanacan, por aí. As cenas que eu tenho de Uga Uga é um cara pulando da janela de cueca, assim, e andando igual o Tarzan. E de novo, muito obrigado por sempre colocar um cara muito lindo, sem roupa nenhuma, como protagonista. Vai ficar o tempo inteiro da novela desse jeito. O Cláudio Heinrich, que eu nem sei que fim deu esse É ator. isso que eu ia perguntar agora. O que é Cláudio Heinrich? É, acho que era esse, né? Cláudio Heil Hitler? Puta que pariu. Cláudio Heineken. Cláudio Heinrich. A gente está procurando aqui o que aconteceu com Cláudio Heinrich. Cláudio Heinrich, se você estiver ouvindo o nosso podcast, entre em contato com a gente e venha participar de uma próxima edição aqui. Eu não, mano, eu não lembro nada desse cara. Eu não sei que Essa fim ele novela levou, ele deve ter só virado tem flashes. Uber hoje. Deixa os caras, mano. Tudo bem. Uber é engraçado, né? É uma profissão que é o nome da empresa, né? Eu já fui Uber, né? É verdade. A gente pode fazer um podcast Sobre a minha- sobre a sua experiência Você com corrigia Uber. as pessoas, elas falavam, você é Uber? Você fala, não, eu sou motorista da empresa Uber. Você tinha que falar, não, é na Uber, porque é a empresa Uber. É. Então, falar dos novelões aí, da novela das 8, onde tava o maior drama, onde tava só a nata dos atores da Globo, todo o investimento. Eu lembro muito de Laços de Família, acho que não, antes da gente entrar nas que a gente vai lembrar bastante coisa, lembro de Laços de Família, não tem como não falar da cena da Carolina Dickmann com leucemia, tendo que raspar o cabelo, A música. tocando aquela música que eu não sei de quem é. Bota aí pra tocar aí um pouquinho. E aquela emoção. E a Vera Fischer era a mãe. E as duas pegavam o Reinaldo Gianecchini. Era um babado forte lá. Tinha a Débora Seco. Não lembro muito dessa O novela. Zé Maier pegava a Débora Seco. Claro que Zé ele... Maia. O Zé Maia, como é que ele chegou a esse patamar de galã? Porque ele é muito feio, né? Ele não é feio, mas também não é nada que justifique ele ficar nesse... Esse cara eu sempre achei muito feio. Sei lá, quando o pessoal fica grisalho, a galera tende a achar que fica bonito. Não sei. Não, mas ele não tá no caminho das Índias ali, não tá no grisalho. Não? Eu não vi essa acho que matéria. não. Se você acha que o Zé Maia é um cara bonito, Eu confundi, você tava falando Por do quê? Rodrigo Lombardi. é da clássica cena dela ficando careca ao som de O pai Love dela by era o Grace. Zé Maier. E ela era filha única da Vera Fischer com o Zé Maier. Só que Nossa, eles estavam viu? separados. E quando ela ficou com leucemia, precisava de um transplante de medula. O que a mãe dela teve que fazer? Dar pro ex de novo, engravidar pra nascer um bebê, pra tirar a medula, pra doar, pra salvar a vida da Camila. E o nome do bebê era Vitória. Vitória. Caralho, Vitória. inacreditável. Mas o bebê cresceu depois? Ou ela matou depois? que construiu a medula dele? Não, era um sacrifício. Serviu. A gente Você precisa já cumpriu com a o gente seu precisa propósito. fazer uma peça aqui. Caralho. Não, você pode Caralho, doar. velho, que Pessoa, zica. acho que você pode doar Eu medula. não lembrava dessa parte, né? Essa cena, eu não lembro da Você- novela, mas essa cena é muito marcante. Você que é mãe, ou que Eu não sou pretende mãe, ser então. mãe, você daria para o seu ex só pra ter um boneco e pegar a medula do boneco e salvar a sua filha que tá viva? Se sim, fale com a gente pelo Falando Bosta, contato @. Certeza que o gmail.com. Fantástico fez essa pergunta nas ruas nessa época. Com certeza. Imagine, você vai ter que dar pro ex, Seu ex é o Zé Maier, hein? entendeu? Não é pra achar legal isso não, hein? O Zé Maier é um cuzão. Embonecar do seu ex. E bonecado Zé Maier. Não me processem.
clone. Somente A novela por que o amor. Murilo Benício... Será que o Murilo Benício ganhava Gente, 2 salários nessa novela? Ganhava 3, né? Porque ele foi... Ah, não, ele não foi 3 simultâneos. Porque ele fazia gêmeos no começo. Aí era o Lucas e o Diogo. Aí o Diogo morre no acidente de Spoiler. helicóptero. Desculpa aí. Aí ele vira o clone. E aí o Dr. Albieri era muito Ah, ligado verdade, ao Diogo. verdade. É. E aí ele São ele 3, sente né? o peso da morte do Diogo e vai lá E clona, cria o cara. clone. Eles eram gêmeos no começo. Eram gêmeos, era o Lucas. O plot, eu vou explicar pra você. Inclusive tem uma história muito legal do clone. Tinha os gêmeos Lucas e Diogo, filhos do... não lembro quem que fazia o pai deles, mas enfim. Aí o pai deles era milionário, dono de uma empresa e tal, e eles estavam indo pro Marrocos. Milionário. Cara, É igual o começo do Avatar, né? Que eles eram gêmeos, aí o cara morre. Aí pra continuar a pesquisa que era com o DNA, e vai o cara que não andava. não, então, mas não tinha uma pesquisa. O Dr. Albieri ele trabalhava pra essa empresa, eles desenvolviam coisas, ele era um cientista, mas eu não lembro se tinha se ele devia estar, né, envolvido em alguma coisa com clone, e aí eu lembro que eram os 2 irmãos, aí eles vão pro Marrocos pra um negócio da empresa, e o pai vai apresentar a nova namorada pros filhos. E aí eles vão pro Marrocos e vão encontrar o pai só no dia seguinte. Aí eles vão numa festinha e tal, e tinha os 2 gêmeos, o Diogo e o Lucas. O Lucas ele era mais sensível, ele queria ser músico, ele era de boa, e o Diogo era mais porra louca tal, o Murilo Benício fazendo os 2. E aí eles vão numa festa e o Diogo fica com a mulher na festa. E aí depois a gente vai descobrir que essa mulher é a namorada do pai, que ele ia apresentar. E aí eles brigam e tal, nesse meio tempo o Lucas se apaixona pela Jade. Ele encontra ela nas dunas lá, fazendo umas danças. E aí ele tá lá vivendo o amor dele, o Diogo, tipo, apoia e tal, não sei o que, e beleza, eles voltam pro Rio, e aí o pai briga, o filho e o pai brigam por causa desse negócio aí de ter ficado com enfim, que ele na verdade não conta, ele fala pro pai que a mulher não presta, tal, não sei o que. E aí eles brigam, o Diogo transtornado pega o helicóptero e sai fora. E aí o helicóptero cai e ele morre num acidente de helicóptero. E aí o Lucas, impedido de viver o romance dele, porque ele tem que assumir agora, porque ele é o único filho, entendeu? Ele tem que assumir o que era o papel do Diogo. E aí é mó dramático lá, que ele fica, tipo, ele tem uns papos que ele fica, eu nunca fui um só, eu sempre fui 2. E agora ele foi embora, tal. Todo mundo fica muito mal com a morte do Diogo. Aí o Dr. Albieri, que era padrinho dele, que era muito ligado nele, vai lá e faz o clone, que numa inseminação artificial, numa mulher aí, X. E ele vai vendo uma família pobre, né? Isso. Essa novela é muito boa, eu lembro dela. Uma das melhores aberturas de novela, tanto a questão da música quanto do que a gente tá vendo, assim, se encaixam muito bem. Era muito bom. Eu morei numa cidade na Alemanha que tinha um projeto para refugiados e tinha um monte de gente da Albânia. E aí eles estavam lá, tal, não sei o que, eu falei que era brasileira, e os caras na mesma hora, somente por amor. Eu falei, caralho, que porra é essa? Os caras, não, porque o clone, eu acho que foi uma das uma das novelas que mais viajou pelo mundo, se eu não me engano, já li em algum lugar. Isso foi em 2015, e aí eu comecei a falar do clone com eles, e comecei a lembrar das coisas. Aí na hora de determinado momento os caras começaram a ficar em choque. Não, para, porque eu tava dando spoiler do clone pra eles a abertura, em 2015. Toca essa abertura aí pra gente ouvir, que ela é muito bonita. Sob nossas cabeças, o som. Vocês não lembram, era um cara dançando e tal, é muito sinistro. Parecia um deserto no início. Quem canta essa música? É o Ney Matogrosso? Parece o Ney Matogrosso. Caralho, eu já tô até arrepiando aqui, ó. Olha aqui, ó, estou arrepiado. Vocês não estão vendo isso, mas estou arrepiado. Tem link na descrição aí do Rafael arrepiado. Do meu arrepiado. Uma coisa que as novelas sempre acertam nas aberturas, né? Os caras sempre capricham. Calma lá, né? Sempre também não. Mas essa é uma boa abertura. Olha isso. Não, essa abertura é excelente, né? Sim. Ela tá no top das aberturas. Vai ter vídeo? Vai Olha ter isso, vídeo top 5 de final. aberturas? Podemos fazer. O final eu amo, ele é muito sinistro.
Nossa, aí, ó, saiu da posição fetal e saiu andando aí como se nada estivesse acontecendo, andando e cagando e andando. Nossa, é muito doido, mano. E vira... Uou! Caralho. E é o logo sinistro. E passava lá. E o Inconsapiência no final. E os caras iam no Wi-Fi da igreja pra assistir. Num determinado dia eles iam pra assistir o Clone lá. E aí eu tenho um amigo que se chama Rafael, enfim, eu não posso ficar citando o nome das pessoas. Paralelos não aqui. sou eu. Vou citar o Rafael Esteves Albieri, um amigo meu aí de infância aí. Ele Que tem é Albieri, Albieri. ele chama Albieri. E ele foi me visitar lá. E aí eu falei, ele tava lá, o pessoal tava lá, eu falei, pô, Rafael, pega seu passaporte aí e mostra pros caras aí. Aí mostrou o Albieri, os caras só chamavam ele de Doctor. Enquanto ele ficou lá, os caras só chamavam ele de Doctor. Um abraço, Rafael. Cara, essa novela era muito legal. Um abraço pro pessoal aí, Blaring. E o... Ih, eu não boto o nome dos caras aí que eu esqueci. Então, o nome deles tá na legenda aqui, ó. E o Bessat e Blaring. Muito incríveis esses Essa... caras. Um abraço pra vocês aí. Ali, quando a gente tava vendo a abertura do Clone aqui no YouTube, vocês escutaram, ali no tipo vídeos relacionados tá a cena, a clássica cena em que Murilo Benício, que ele conhece o personagem dele, como é que é o nome dele mesmo? O Lucas, encontra o Lucas, Léo, que é o clone. Né? Nossa, essa cena é muito tensa, assim, é muito boa lá, que o cara fala pra você, você acha eu sou você, fala uns papos muito filosóficos e você realmente vê que o Murilo Benício entrega. Eu vou defender o Murilo Benício até os meus últimos dias de vida. E que homão. E pra quem não lembra, nessa altura da novela, ele tinha a filha dele, que era a Mel, e ela tava viciada em drogas. A Mel, bebia, fumava maconha e ficava muito louco na balada. Ele era apaixonado pela Jade, mas por questões da vida dele, ele teve que casar com outra mulher que ele nunca amou. E a mulher também, ela era muito bitch porque ela nunca foi amada, então ninguém se gostava, era um puta lar fudido do caralho, ele tava infeliz até umas horas. E o clone do Lucas, como é que é o nome? O Léo. Ele era engraçado como eles tentavam deixar o Murilo Benício jovem, que no caso era só mudar o corte de cabelo com um corte de cabelo ridículo, espetado e fazer ele espetado com um colarzinho de coco bem preso. E usar uma mochila de costas com uma alça apenas. Isso era o que definia o jovem naquela época. Isso é o que o jovem faz, um adulto não pode usar uma mochila com um lado só. Mas é um momento muito tenso da vida do Lucas. Ele tá fudido, mas você tá fudido lá, velho, e encontra você mesmo mais jovem. Então, mas a questão não é nem que ele encontra ele mesmo, porque ele tinha um irmão gêmeo que morreu. Sim. Então é como se ele estivesse vendo o irmão. Que a morte do irmão foi o que causou a vida dele ir pro vinagre. Mas que essa cena ele não faz essa relação, ele se assume, assim, ele fala, você sou eu, você pensa que você vai ser sempre assim, olha pra mim, minha vida tá uma bosta, eu não sei, porque ele era muito rico, então parecia que a vida dele tava ok. Mas... ele fica falando, você vai envelhecer e ficar que nem eu, mas o Lucas, que é o velho da história, ele tá... Parece mais novo que o outro. Ele parece tão novo quanto o clone. Mais novo. Ele fala como se ele tivesse decrépito sem os dentes da boca, né? O Clone dava um filme até hoje. Porra, demais. Ele foi... vários filmes. Não enxugado em um filme. Muito bom. Realmente, eu lembro dessa segunda fase da novela que a galera do Marrocos vem, acho que a Jade vem morar no Brasil, a irmã dela, né? Ela se muda, eles moram, trabalham num restaurante. Ela casa também com outro cara, né? Eu lembro que o Luciano Zafiro, o pai da Sasha, ele era um sheik. Ele também tá na novela, era do Marrocos lá, e ele entra todo dançando, todo zica e tal. Boas recordações dessa novela aí, ela foi emocionante. E também um plot de tirar o fôlego aí nesses momentos que... Como você ia esperar por uma coisa dessa? Muito bom. Mulheres Apaixonadas. Essa novela eu lembro. Essa novela é a que ficou famosa, que tinha a cena da mulher fazendo exame de toque. Ficou famosa que tinha a cena do cara descendo o rei na mina com uma raquete. De tênis. Depois o cara mata ela era apaixonada por um aluno, não é? Sim.
tinha uma relação com o aluno. Exatamente, que era um de educação novinho. Física. Sim. Aí no fim o cara mata o moleque, né? Um negócio Tinha um casal de 2 minas lésbicas, que era a Aline Moraes e mais uma mina. Tinha essa novela à frente do seu tempo aí também. Essa novela era aquela que tinha a mina que maltratava os avós também? Vixe, não lembro. Qual que era essa? Não tô lembrando. Tinha uma que maltratava os avós, que deu matéria no Fantástico até umas horas. Eu lembro dessa, era uma loirinha, né? É. Que aí começou a aparecer um monte de caso de idoso que era agredido. Eu lembro das pessoas... Essa da Raquete, cara. Caralho, da Raquete que era o Dan Stuba. O Tom Hanks, né? O Tom Hanks vai ser loucaço aí nessa novela. Pode crer. Nossa, esse cara deve ser perseguido, vai ser perseguido com esse... Era a Carolina Ferraz, né? Não. Com esse personagem da Raquete até o caixão. De Mulheres Apaixonadas sem celebridade, que eu sinceramente já não... Eu lembro de ter visto. Ela tinha é Manu ou Malu? Malu Madre. Malu Madre, é essa que a Malu Madre senta o cacete na Cláudia Abreu? No banheiro? Vixe, agora não... Que arrebenta será? a cara dela? Ah, talvez. Ela tinha a Cláudia Abreu, tava nessa novela mesmo, e a Cláudia Abreu era... A vilã. A vilã e par romântico do Márcio Garcia. Verdade, é isso mesmo. Ela fazia o Márcio Garcia era o boy toy dela, Nossa, essa novela eu lembro que eu gostava até, apesar de achar ela abaixo das que a gente já comentou até então. Mas era boa essa novela, essa cena é foda, que ela segue ela até o banheiro, tranca a porta e senta a porrada nela. E sempre a trilha da Cláudia Abreu e do Márcio Garcia era aquela música do Rolling Stones que fala do demônio lá. Aquela Please to meet you, hope you know my name. Pode crer. Cadê essa treta? Ela vai bater agora, ó. Ela dá uma debochada, depois a Malu Madre faz, ao vivaço ela fica aqui, de carão. Review de treta aqui. A Cláudia Abreu tá falando várias pra ela. A Malu Madre tá de boa. Ela tá só olhando e falando, mano, fala aí, fala mais. A gente que a porta tá trancada. Eita, lá vem, tá toda debochada no diálogo aí. Malu Madre com a... Ela jogou na cara aqui já logo... As suas... Tome! Eita porra! Já deu... Nossa, ela deu 3 voltas, bicho. Foi parar na parede. Né? Virou uma Beyblade ali. Eita porra! Girou agora do outro lado pra não chão. pencar pra um lado. Não, tá resistindo. Travou. Tinha vaca. Olha, cúmplice. Olha, tinha até cúmplice. Esse banheiro tá em manutenção, não entra não. Micheteira. Dali, olha. Caralho. É tapa com a... Com a costa frente da e verso, aqui, é o tapa frente e verso, né? Vai e volta aqui. Só no movimento pendular. Caralho, ó. Tá proibido. Além de apanhar. Apanha calado, entendeu? Nossa, mas ela fica horas. Que eu não lembro nada que era o plot dessa novela. Ela sai toda arrebentada e ela acha o Márcio Garcia no trânsito e fala, mano, finge que me atropelou. Porque não podia saber que ela tinha tomado um couro. Aí tem um negócio assim, ela finge que é atropelada, uma parada assim. Porque ela era alpinista social, ela se aproxima da personagem da Malu Madre, fica amiga dela. Elas viram super amigas, aí no final ela trai, rouba a ideia, assume a empresa, mó treta, a Malu Madre vai pro lixo, depois ela volta ao luxo, e aí a Cláudia Abreu... Do lixo ao luxo, né? Do lixo ao luxo. Ela foi do luxo ao lixo e depois voltou, né? Depois vice-versa. Próxima novela que vem em seguida dessa é Senhora do Destino. Senhora do Destino que tem abertura muito boa também. Que também mudou pra sempre uma das melhores aberturas também, ao lado de O Clone, é aquela do... Essa abertura é demais. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Como é
que é? As fotos coloridas são de atores da Globo. E as preto e branco devem ser figurantes. De onde que era isso, cara? Era do Cacete do Planeta. Era 100 hora pro intestino. A sátira do Cacete do Planeta. Essa abertura eu lembro de começar e já tá na frente da televisão. Já. Nossa, essa novela foi foda. Essa novela que tinha o grande ator brasileiro Dado Dolabella. Eu achei que você ia falar do... O Zé Vilker, né? O Zé Vilker. Nossa, aquele cara que passou ali, eu gostava muito do núcleo dele, que era o Shaolin. O Shaolin. O mano que ficava bancando de machão lá, aí veio o Portuga lá, o taxista, e desceu dele madeirada no Shaolin e ele ficou pianinho depois. O Shaolin ele era filho da moça que trabalhava na casa da Maria do Carmo. Eita. Ele era o líder da gangue, né? Ele usava um tchaco e andava de bug. Tipo, nada a ver. Caralho. Ele engravidava a Lidiane, o negócio, acho que era Lidiane. As novelas tem que falar. Essa novela era muito boa, cara. Só elenco pesadíssimo, vilã sinistra. A exceção do Dado Dolabella. A Renata Sorrah, que eu ouvi uma fofoca que ela se incomoda que chamem ela de Nazaré, porque ela fala que já fez muito mais papéis que a Nazaré e ela fica meio puta quando chama ela de Nazaré, essas coisas. Eu não entendo. Não você fica faz assim, um não. papel marcante, Pra a que galera isso? gosta pra caralho. Puta da hora você fazer um papel que a galera nunca vai esquecer, assim. Meu sonho é ser lembrado por um ícone. Renata Sorrah, você é boba. Para com isso, Renan. Mas tá convidada pra vir aí. Vem aqui, vamos falar disso. Eu não te acho boba, não. O top 5 de memes da internet, o seu pensando lá com aquelas contas matemáticas, com certeza tá no top 5 mundial de memes. Resume um sentimento que não existe. Nossa, Nossa, quer dizer, um sentimento que existe resumido numa imagem que é a da Nazaré. E eu sei várias quotes da Renata Sorrah, da Nazaré nessa novela, que eu não sei de outras pessoas de outra novela. Ela fala que ela dá uma cheirada lá, cheiro de couro. Ela derruba todo mundo da escada, né? Todas as vítimas dela são caindo da escada. Ela mente louco. Roubou a Lindalva da Maria do Carmo. Ela se disfarçando assombrada, usando uma peruca e um óculos e um disfarce mó tosco e sai correndo com o bebê na mão. Nossa, essa novela é foda. O que era o contexto? Era o que? Era ditadura? Eles estavam num cenário pós-apocalíptico ali, eles estavam no meio de um protesto, tudo quebrado. Que a Maria do Carmo tava com as crianças e deixou o bebê com o Leandro, que é o filho que nunca superou. Porra, se eu lembro. É o filho que nunca superou, ele tinha esse trauma até pra sempre, foi ele que entregou a Lindalva pra mulher que roubou. Sim. Que ele queria comer e ela falou não, deixa ela comigo aqui, come, vai tranquilo, não sei o que, vai lá. E aí ele deixou e a menina foi roubada. E o vilão era o filho mais velho, que era o do Moscovis. O do Moscovis. Que eu não lembro o nome do filho agora, do filho mais velho, que era o vilão, que era prefeito, né? Queria ser prefeito. O Fábio Assunção também tá nessa novela, tá? Acho que não lembro. Acho que não. Acho que sim, acho que eu lembro de ter visto ele na abertura. Tinha aquele Marcelo Antoni, que sumiu também. Nossa, verdade. Ele era o segundo filho. Era o Dado Dolabella era o último antes da Lindalva. Sim, Dado Dolabella que tinha ele é músico também, o Dado Dolabella, e nessa novela tinha uma música dele na trilha sonora. Que ele fala, que pariu, né? Vem em mim que eu tô facinho, só quem não aproveita, sobra mais mulher pra mim. Essa música está no disco solo do Dado Dolabella, se chama Dado para Você. Caralho. Meu Deus. Nessa novela aí tinha um cigano. A Carolina Dickman, que era a filha dela, e inclusive era ela jovem, né? A Carolina Dickman fazia a Maria do Carmo nova, aí a Maria do Carmo virava a Suzana Vieira, e aí a Lindalva crescia e virava e era a Carolina Dickman, que era a Isabel, né, que foi o nome que a Nazaré deu, se eu não me engano, e tinha a Lindalva. E aí eu lembro que ela ia trabalhar no restaurante de um cara onde o irmão dela era maître, então tipo ela conhecia o irmão,
mas não sabia, nenhum dos dois sabia que um era o outro. Rolava incenso. Então, o irmão que tinha o trauma, de que entregou, que era o Leandro, ele tem uma coisa que ele sente alguma coisa por ela que ele não sabe explicar, e se não me engano eles chegam a dar um beijo. Ele se declara, um negócio assim, depois ele descobre relação e fica insensuosa. Puta que pariu. Mais uma cagada. Porra, Leandro. Só mancada atrás de mancada. Tinha um negócio Foda. assim. E ela, a Lindalva, fazia par com o Dan Stuba, que era chefe do restaurante. Caralho, essa daí também... Essa novela era muito foda, cara. Essa novela não reprisou, né, ainda. Acho que reprisou, sim. Reprisou? Reprisou? Umas Reprisou. 2 vezes, pá. E aí o filho morre, né? Eles o mais velho eles morre. devem ter... É porque a novela pra reprisar não vale a pena ver de novo. Tem que seguir diretrizes lá de... sei lá, da classificação indicativa, né? Então, não sei se... Será que ela foi muito podada, assim, pra passar às 3 da tarde? Eu sei que teve um negócio que tinha umas novelas que reprisava, que eles tiravam uma... Teve alguma que reprisou. Acho que foi isso. Que eles tiveram que acabar rápido a reprise, porque era muito pesada pro horário que ela passava. E depois de Senhora do Destino veio América. A América da Sol, né? Com o Murilo Benício de novo. Débora Seco. O Murilo Benício era um cowboy lá, como é que chama? Peão de rodeio. Peão sei lá, de rodeio. foda-se. E tinha nessa novela... O Boi Bandido. Boi Bandido, o famoso Boi Bandido. Boi Essa novela, eles... que o Bruno acabou de pesquisar a abertura dela. Eu lembro que o início tinha uma abertura que era meio chata, assim, uma música não muito legal. Ao menos eu não gostava. Aí o pessoal falou, nossa, tá muito chato com essa música tosca aqui. Aí eles mudaram pra música da Ivete Sangalo, que fazia parte da trilha da novela. Assim. Mas antes era... Isso aí. Sim, mas antes, no início, era de um cara que... Não muito conhecido, mas... Que a música dele era meio... Mas essa aí tá zoada, essa abertura. Essa abertura aí é a abertura do... Essa novela não era muito da hora, né? Eu só lembro disso, que tinha um lance que o Murilo Benício, o personagem dele, ficava num purgatório, assim, depois que ele caía do Boi Bandido. Ele ficava num túnel, assim, ele ficou um tempão em coma, um negócio assim. Eu só lembro de uma que o pessoal nos Estados Unidos falava em português. E... isso aí... Na Itália, na Índia, no Marrocos, Aí tinha momentos que eles faziam piadas envolvendo o idioma, assim, que o Murilo Benício tava nos Estados Unidos lá. Aí ele pergunta pra alguém, como é que eu pergunto quanto que é o preço de tal coisa? Aí a pessoa fala, você tem que perguntar how much? Aí beleza, aí ele vai lá na loja, aí ele pergunta lá, quanto que custa isso aqui, né? Aí ele, how much? Aí a atendente fala, $10. Aí ele fala, tenho sim. Essas novelas que se passam em outros lugares, tipo o Clone, que era em Marrocos, e a novela, os personagens realmente eles têm grana, porque eles fazem uma ponte aérea semanal de Marrocos, Rio de Janeiro, que ali era 30 mil na semana, assim, que nego gastava. Todas essas novelas aí, Sim, Caminho das Índias, era um tal de vai e volta. São ricos, mas são ricos com força, assim, não tem... Aí, mano, é atravessar o mundo. Atravessar o mundo, os caras vão assim, ó. Preciso ir pro Marrocos. Beleza. Sem ideia. E ninguém tem nenhum problema em largar nada. Eu quero falar aqui também dessas novelas que geralmente se passam no Rio de Janeiro, na área nobre lá do Rio de Janeiro. Aí eu sempre cresci com essa imagem que o Rio de Janeiro é maravilhoso e tudo. E da vez que eu dei rolê por lá, é uma cidade legal sim, mas não é tão legal quanto você vê na novela. Deixar isso claro aqui. Mas um abraço aí pro... E a praia é uma merda também, porque praia é ruim. Eu amei. Eu sempre quis conhecer o Rio de Janeiro. Acho que deve ter sido por causa das novelas. Nunca tinha pensado nisso. Pensando bem, eu acho que eu me decepcionei porque eu fui na praia de Copacabana e as demais praias. E eu não encontrei o ponto turístico que eu mais queria encontrar no Rio de Janeiro, que era Eddie Johnson jogando futevôlei. Mas tinha que ver a praia certinho, né? Que ele joga numa única. Será? E depois de América veio Belíssima, que eu não lembro, vou Nossa, nem tacar a lembro. abertura aqui. Belíssima é da Grécia. Da É Grécia? aquela que tinha Da Grécia. Grécia? Tava reprisando agora essa daí. Putz, É graça. aquela que o Tony Ramos era grego. Vixe. Que era com a Cláudia Abreu. A Cláudia Abreu não era a lembro. protagonista também. Não vi, cara, não agora adianta. fiz. É? Ah, não.
Tinha a Glória de Pires, era geisha, dona né? da empresa, ela era cunhada da Cláudia Abreu. Nossa, aqui eu não lembro de jeito nenhum. Ela era casada Nossa, com Henri Castelli. Henri Castelli? Acho que é Henri Castelli. Existe essa pessoa aí. Mas Aí a avó deles, a avó da Glória Pires e do Henri Castelli é a Fernanda Montenegro. E ela manda matar a Cláudia Abreu, que ela não gosta dela. Aí por acidente ela acaba que o bandido mata o neto dela. Enfim, o touro bandido? Era a Fernanda Montenegro mesmo. Investiram no elenco aí. Aí a Marina Rui Barbosa era a filha da Cláudia Abreu na novela. Era a neta da Bianca, que era do mal, se eu não me engano. Foi aí que surgiu essa Marina Rui Barbosa, então. Caralho. Essa ruiva, qualquer coisa. Isso aí tava passando agora, pô, não vale a pena ver de novo, eu acho. Impressionante. Página. Essa novela eu não lembro muita coisa dela. É a do Tony Ramos grego, que ele fica cantando de braço aberto, assim, pulando. A gente não viu o resto, eu paro de insistir. Põe aí, bota aí. Meu Deus. Páginas da vida. Essa eu não lembro muito bem dela, só lembro que no final sempre terminava com um depoimento de alguém contando alguma história triste da sua vida. Assim. Verdade. Essa não é a da menininha com síndrome de Down, que a mãe morreu? Que a mãe morre no acidente de carro, grávida. Acidente de carro não, ela é atropelada. É essa mesmo, ela é atropelada no ponto de ônibus. Com a Aline Cabral, é isso mesmo. Cabral, eu amo ela. Você já botou o episódio todo. Eu achei que... E É isso mesmo, ela engravida. Qual é o nome dessa atriz mesmo? Isso aqui é Não sei. novela de Bossa Nova. Era a mina que fazia a Malhação, uma das protagonistas. É. Vai aparecer aí, ó. Porque essa é a romantização do Rio de Janeiro que tá na minha cabeça. Fernanda Vasconcelos. Novela das 9 com trilha de abertura de Bossa Nova que se passa no... Bolsa Nova. De Bolsonaro. Não! Que se passa no Leblon, essas coisas, eu já deu pra mim, nunca mais quero ver. A história dessa aí é a Fernanda Vasconcelos engravida em Amsterdã, o cara não quer saber do filho, ela volta pra casa dos pais, ela briga com os pais em determinado momento e um ônibus atinge o ponto de ônibus que ela tava. Procura essa cena aí. É Nanda, eu acho o nome da personagem. Páginas da vida. E aí ela acaba que tem gêmeos e tem que ser um essa parto de menina, emergência. cara. E aí a menininha nasce com síndrome de Down e o menininho não. E aí a Lília Cabral, que é a avó, a vilã, fica com o menino e coloca a menina pra adoção. Só que aí depois a menina vê a mãe, o espírito da mãe, não sei o que. Nossa, eu lembro. Essa novela aí era... Esse núcleo que era o principal, né? Da Lília Cabral aí era foda, mano. Era da hora essa novela era... Eu lembro, essa menina era a uma Lília boa. Cabral é aquele cara que parece o Drauzio Varela, qual que é o Caruso? É, o Caruso. Era eles dois, tem até uma... Doutor Áuzio Varela. Doutor Áuzio. Tem uma entrevista dele que eles mostram uma cena que ele joga ela bate de boca de verdade na mesa, assim. Credo. Aí ela continuou a cena, então, puta atriz, né? Essa Lília primeira Cabral, cena sou mais fã. relevante aqui. Paraíso Tropical, nem sei que novela é essa. Paraíso Tropical, não é aquela que quem matou a Thaís? Da Alessandra Negrini, que ela era gêmea? Vê aí. Acho que é Paraíso Eu não Tropical, que era duas Alessandra Negrini. Ela era a gêmea boa e a gêmea má. Duas Alessandra Negrini é algo da hora, hein? Aí quem matou a gêmea má morre, e aí fica quem matou a Thaís, aí ficou em tudo quanto é revista quem matou a Thaís, aí no final foi o Wagner Moura que matou. Pô, O Olavo. Essa é a que tinha... Como é que é o nome daquela... Camila Pitanga, que era a prostituta. É, isso aí. Fazia par com o Olavo, que era o Wagner Moura. Eu lembro só desses dois personagens e eu achava que eles tinham uma química legal. é porque eles são muito bons atores. Isso também ajuda. Ih, essa novela eu não lembro de nada. Eu lembro disso, eu lembro que foi a novela que criou esse negócio de botar suspense no último capítulo. Quem matou? Aí depois, umas 3 novelas seguidas tinha quem matou? E aí, tipo, matava e só episódios depois que revelava quem era. E ele matou... Não, quem matou o Olavo? Enfim, sei lá. Matou no gás, deixou o gás ligado.
Depois disso teve Duas Caras, que eu também lembro muito, mas já a favorita, que é uma que aí sim tem história. Que beijinho doce foi ele. Eu não vi essa, mas eu queria ter visto, porque ela parece ser muito boa. É do Bento Ribeiro, pô. Essa reprisou Cláudia também Hanna. recentemente. Sim, eu lembro desse. Que tá nessa novela, mas... Que tinha o plot lá. Essa teve também, quem matou, quem é a vilã, uma foi presa e a outra ficou em liberdade, quem que matou na verdade e tal. Aí tem aquela cena em que a Dora e a Donatella revelam quem é, que elas ficam se rodeando, se xingando. Essa abertura é da hora revela. também, coloca essa abertura aí pra gente ver aí. É, da hora. Às vezes a Globo acerta na abertura. Essa música é muito boa. Aí, ó, a referência foi o seu TCC. Incrível. Que ninguém queria comentar de Chiquititas, Rebelde, essas coisas. Você não assistiu essa novela? Não, eu não vi não. Eu lembro que eu vi alguns episódios de Rebelde, mas Eu só via um Chiquititas. Eu era criancinha quando eu vi. Chiquitita era muito triste, só lembro daquelas... Elas no orfanato, era só as triste pra músicas caralho. tristes. Pela vida eu não lembro. É do Félix, Qual que fez? que é o Matheus Solano, que ele é gay. Ah, sim. Essa novela era boa, esse personagem era bom, a novela era bem fraca na real. Tipo, a história desandou e eles viram que o Matheus Solano tava mandando bem e de repente ele virou protagonista. Era pra ele ser o vilão e eles Sim. transformaram ele em protagonista no decorrer do bagulho. Vamos logo pro Caminho das Índias, que essa aqui foi aquele novela que tentou trazer a sensação do clone, assim, de uma nova cultura. não vi essa. Os Dalits. Os Dalits. É, Glória Pérez por trás também, né? Tem a... Ela sim, as novelas dela sempre tem ela sempre curte fazer núcleo essa. internacional aí. E o Tony Ramos ele é tudo. Ele é... Acho que ela faz essas Arebaba, novelas com núcleo internacional pra poder viajar. Uma vez eu vi uma entrevista com Adam Sandler, que tá em Caminho das Índias, não? que eu saiba não. Mas quando perguntaram pra ele qual que estava sendo o critério dele em escolher os papéis que ele estava fazendo ultimamente, ele falava que sempre escolhia papéis que a história se passasse em outro país, alguma coisa assim, pra ele viajar, assim, porque ele só quer viajar. Se for ver esses filmes o último dele... Caralho, cada hora por que ele canto, não para de trabalhar e vai viajar? Que ele pode, né? É, porque aí ele vai viajar sem gastar, né? Ele não... E ainda ganha. Ainda ganha, Será que atua ele daquela tá no maneira... nível que ele tem que se preocupar assim com dinheiro? Ah, cara, você Na minha cabeça, o Adam Sandler devia ter mais grana aí. Não, ele deve Ele ter, não né? precisa de dinheiro. Com certeza poderia fazer isso sem precisar. Mas Então acho que para de entra fazer numa filme, vaidade. Adam Sandler. Vai viajar, cara. Não fala isso. Faça mais. Faça Faz, mais. pega sua conta no Instagram, faz stories. Isso aí dá uma grana, hein? Essa é a minha dica. Mas voltando aqui pro Caminho das Índias, aqui foi que a gente finalmente teve o nosso galã na posição de galã aqui. Finalmente. Rodrigo Lombardi, Depois de tanto tempo nas sombras. ele veio Rodrigo aí. Lombardi, que ele é como é que é? O ícone do Galãs Feios. É, toda uma geração aí que se formou em volta do conceito do galã feio, Rodrigo Lombardi. E quem que era a Maia? Era a Juliana Paz? A Juliana Paz. Juliana Paz. E eu não lembro também dessa novela direito. As víboras, as najas. O que tava acontecendo. Ah, Cleo Pires era a cunhada... Cusona, A cunhada cuzona lá. Que era casada com Danton Mello. Danton Mello, que eu adoro ele. Tom Mello? Tondon. Eu gosto do Celton Mello, mas o Danton Mello eu gosto mais. Não sei porquê, mas ele aparece e eu já começo a sorrir. O Celton Mello, que é conhecido como o irmão do Donton. Tom Mello. Tondon. Muito boa. Fico olhando pra tela tinha- como se fosse acontecer alguma coisa. Era aquele mesmo cara lá que era o antagonista, o Dalit. Era o Márcio Garcia? Márcio Garcia? Aquele É, cara o tem Márcio aquele Garcia, programa sim. de família agora. Sim. Se eu não me engano, qual que era? O Márcio Garcia era o bonzinho no início, não era? Ele Essa era novela, se eu apaixonado. não me engano, ela não estava indo muito bem de audiência no início, assim, e o Márcio Garcia, que era para ser o protagonista de verdade,
Só que aí viram que o Rodrigo Lombardi é quem tava fazendo mais sucesso na novela. Aí viraram o jogo e deixaram o Rodrigo Lombardi como o protagonista verdadeiro. E eu acho pouco pro Márcio Garcia. Eu não gosto do Márcio Garcia. Eu acho pouco. Tinha que ter matado logo esse personagem. Eu não gosto dele na vida real, então eu não vi essa novela, mas acho bom ele ter sido botado de lado. Acho pouco. Eu lembro que tinha essa reviravolta mesmo, que no começo ele era o bonzinho e o... Era o Dalit, ia ter a coisa da redenção do Dalit. Na Índia ninguém queria nem encostar nele. Novela é foda, né? Porque se não vai bem desde o início... tudo aquilo que quem criou a novela, quem tá criando, pensou pro arco todo da porra toda, tem que mudar do nada porque não tá dando audiência. Aí do nada você dá o protagonismo pra não sei quem, aí tem que pensar em uma forma nova de terminar, vai. Foi quem eu Viver a Vida lá, que virou o Matheus Solano era o vilão, jogou criança no lixo e tudo. Ele teve uma redenção. Aí ele começou a fazer sucesso, de repente ele virou o mocinho, a cena final é com ele se reconciliando lá com o pai. Tipo, eles viraram totalmente a chave, que não era nem que ele era só um outro cara, ele era o antagonista e ele virou o protagonista porque ele tinha apelo com o público. E se o público gostou dele como antagonista, tinha que levar isso até o final, deixar ele do mal, né? É que tem isso, o pessoal acha que novela tem que ser educativa e mostrar que o bem prevalece no final. Tem que ser sempre maniqueísmo, tá pesado. Falando em bem prevalecer no final, teve a novela Passione em seguida. Que o mal venceu, a vilã se dá bem. Essa novela teve o plot twist que eu também não lembro muito bem, mas era o Totó, que era um italiano, que era o Tony Ramos. Ele tinha uma família, tinha grana e tal. E aí ele se envolve com a personagem da Mariana Ximenes, que agora eu não lembro qual era o nome dela, mas ela era vilãzona, sinistra. Golpista. Tava ali, ela era pobre e ela tava no alpinismo social ali, só nos golpes, chegando lá. E ela termina bem. No última cena, o cara que tava com ela vai preso, se fode, e ela termina num resort atendendo um telefone e toda a zica lá no final. Tomando um drink. Porque acho que ela realmente foi um desses casos que a personagem conquistou demais, assim, a galera. Ela tinha apesar de ela ser cuzona, ela se esforçou muito pra fazer tudo aquilo que tava fazendo, pra chegar onde ela tava. Não dava pra... Ninguém mais queria ver ela perder tudo, depois de tanto esforço. Não virou a chave, não transformaram ela em protagonista, mas também não ferraram com... mas não fez ela se dar mal. Mas ela foi dar golpe lá pra longe do Tony Ramos. Pode crer, ela tá meio que dando outro golpe ela tá já dando com outro cara lá, outro sugar daddy lá. Essa novela aí, a Mariana Ximenes brilhou mais uma vez. É uma atriz zica demais, ela. Eu lembro dessa novela, tinha um menininho que faz o neto do Tony Ramos que ficava gritando no. Sim. Ele mora no meu prédio, esse menino aí. Podia ter chamado ele hoje, né? Podia. Ele ainda... Acho que depois dessa novela, a novela que eu me lembro... a gente não falou de... Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu não vi, Avenida Brasil eu não vi. Avenida Brasil é um caso sinistro, porque se você vai falar de novela no Brasil hoje, todo mundo fica, vamos falar de Avenida Brasil, que foi a maior novela de todas, e eu não lembro de nada dessa novela. Tu passou meio batido. Chegou o tempo que as novelas não estavam indo tão bem de audiência como eram antigamente. Essa novela foi lá e voltou. Foi lá, o tempo de glória da Globo. E de que ano que foi essa novela? Foi 2011, 2012, acabou em 2012. Como é que é? Não tá aí no rolê? É 2011, não é 12. É que década de 10. Tá essa 10 aqui. É 2011 e 12. Eu lembro que tinha Carminha, Tufão. O Tufão, Murilo Benício novamente em um papel espetacular que eu não vi, mas sei que ele mandou muito bem. Arrasa. Gostaria de ter visto. Tinha o Zé de Abreu lá no o Zé de Abreu, lá. Aquele cara estranho. Que ficava no lixo lá, não, negocinho de ferro velho, sei lá. Tinha aquele bonitão lá, o coroa enxuto lá, um cara de surfista. Marcelo Novaes. Nossa, o Marcelo Novaes. Marcelo Novaes... Ele era o meu comparsa da Carminha, né? Pode crer. Gostaria de lembrar mais coisas dessa novela, mas eu não acompanhei bem ela.
Mas eu ouvi falar tão bem dela que eu gostaria de assistir ela, mas eu não sei se eu tenho força de vontade pra isso. Não sei se dá. E nem como. Eu acho que dá, eles venderam, acho que tinha DVD dessa novela, fez tanto sucesso que eles estavam vendendo DVD. É mais uma fake news aí pro público, aí dá uma procurada Tá faltando. aí se tem DVD aí. Acho que é isso, né? Enfim. Essa aí já entra nas novelas pós 2010, né? Que eu não lembro. Eu Avenida lembro Brasil é dessa- 2012. Império, essa daqui é que tinha o Comendador. né? Comendador Zé Alfredo. Eu lembro que a gente tava na faculdade, né? Foi 2015. 15. A gente tá Eu lembro que aí eu último voltei ano. pra sair da aula mais cedo pra assistir o último episódio dessa novela. Mas eu não acompanhei ela toda. Eu comecei a assistir dos últimos episódios, assim, eu comecei a acompanhar e já me envolvi. Eu acho que o pai mata o filho, né? O Caio Black, Sim. O Comendador, José Pedro. eu acho que ele entra no mesmo hall de personagens marcantes, como Nazaré E essa novela era Só. bem... Só, e Albieri. Albieri, o Pescador Parrudo, o Comendador. Doctor. E essa novela era bem cativante, assim, era bem... Sim, Te pegava mesmo. ele falava inglês e português. Com o sotaque do Nordeste. né? Alexandre Nero, que é muito bom também. Sweet Sweet Child. Pegava a Marina Rui Barbosa aí. Pode crer. Aquele bigodão dele lá. No final parece que tem um rolê que você não sabe se ele morreu ou não, né? É, sim. É, que ele toma um tiro nas costas. Ele morre, mas aí no fim ele O aparece espírito na dele janela, aparece, assim, aí você não sabe se é o espírito dele ou se é ele. É. Porque ele era tão foda que podia ter acontecido qualquer coisa. E o filho dele que matou ele é preso. Sucesso, assim. E depois disso, confesso que eu não voltei a ver nada, assim, acompanhar nada de mais nenhuma novela. Teve aquela novela chatíssima, eu achei muito chata, muito dramática aquela novela. Não tinha um plano tranquilo, era o tempo todo todo mundo falando não sei o que, não sei o que lá. Aquela do Rio São Francisco lá que morreu o Domingos Montanhê lá gravando. Eita. É o velho Chico, né? Essa novela era Chico, é muito 2016. cansativa, puta que pariu. Essas novelas eu já não acompanhei mais nenhuma, essa nova fase aí. Eu também. Eu gostaria de assistir algumas novelas que a gente falou aqui de novo, só de falar que ver umas cenas já me dá vontade de ser clone, de ver a cena do Lucas, deve dar vontade de assistir inteira essa novela. Essas das antigas dá mais vontade. Mas as de hoje eu não tenho mais força de vontade pra sentar e acompanhar uma novela dessa. Se bem que se eu fizer duas vezes eu já vou estar envolvido. Diz que essa nova aí, a Dona do Pedaço, diz que é boa, estão falando bem, né? Do Juliana Paz. Não é a coisa? Grazi Massafera que tá na novela? Não, essa aí vai estrear ainda. Ô, louco, não saiu ainda? Acho que já saiu. Saiu já? Acho que sim, semana passada. Não Mas mais uma Que fake ela é news, com, né? Antônio Ou não. com o Antônio Fagundes? Que Yeah. ela recebe o exame errado, um negocinho. Eu vi trailer só, né? Falando em- é verdade. Falando em Ela acha Antônio que vai morrer, Fagundes, no final, Já estreou, já. já estreou. falando em Antônio Fagundes, eu queria deixar claro que eu já ouvi mais de uma vez que eu pareço o Antônio Fagundes jovem. Oi? E a Não gente, sei não, hein? a gente já pesquisou mais de uma vez e é um absurdo isso. Caralho, eu nunca pesquisei. Não pesquisei. Aceitem que dói menos. Vê uma foto dele jovem que tá de bigodinho, é igual a mim. Você vai ter que pôr no link agora. Aqui vou fazer uma montagem aqui comigo e Antônio Fagundes jovem e vocês vejam se eu realmente pareço com ele. Vai ter uma segunda montagem que é eu, Antônio Fagundes jovens e Rodrigo do Nossa, olha Masterchef. como é igual. Nossa senhora, acho que essa é a pessoa menos parecida com você que eu já vi. Nossa, cara, simplesmente não tem nem como tentar, assim. Parece Parece o Pablo Escobar. Pablo Escobar, mano. jovem. Aqui, Nossa, não, nada a ver. ó. É, não parece. Haters gonna hate. Com essa fala absurda aí do Rafael, esse absurdo que Cara, ele disse aí. desculpa a bagunça aí nesse podcast. A gente tava querendo falar sobre novelas, mas não conseguimos organizar isso em pautas. A gente só deixou pra falar livremente aí pra vocês como vinha. Revendo aqui episódios, Com aberturas Pauta e solta. brigas. O pau tá solto. Pauta, Não, pauta solta, né? Tá. pauta livre. O pau tá, Foi isso. o pau tá solto. Pauta solta. Que isso? Eita porra. Caralho. É isso, mas é de coração. É de coração e fiquem com Deus. E na próxima a gente volta aí mais uma vez falando bosta pra vocês. Um beijo. Até mais. Falou. Tá as duas, ó. Esse acho que pode ser mais longo, achei que ficou legal.